sejam bem-vindos ao canal. Toda semana eu aqui recebendo um novo convidado, uma nova convidada que fala sobre seus trabalhos no mundo da literatura. E se você gosta, se você curte esse universo, aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho. E o entrevistado de hoje, ele vai falar com a gente internacionalmente, porque Denis Nishimura mora no Japão e eu moro aqui no Brasil. Então é aquela coisa, Brasil, Japão, Japão, Brasil, é tipo ponte aérea, só que é uma coisa online, é internet. Então eu convido você, bora conhecer o autor Denis Nishimura? Vem comigo! Olá, meus amigos, amantes da literatura, dos livros e da cultura de uma maneira geral, né? Obrigado, Karina Camargo, obrigado a todos os amigos aí, né, do canal Karina Camargo Entrevista, né, por essa entrevista e por essa oportunidade de estar aí falando sobre o meu trabalho, né? E eu sou Denis Nishimura. Sou roteirista do canal Obake, o contador de histórias, e é um trabalho bacana aí que eu faço em parceria com meu amigo Alexandre Funashima, né, um grande desenhista aqui do Japão. Eu escrevi os livros Obake, O Japão Mal Assombrado, de 2011, né? Tive a honra e a alegria de participar da antologia Caminhos e Descaminhos, Vem que eu te conto, né, com os autores incríveis aí do grupo Amigos da Escrita, uma antologia maravilhosa que fala sobre juventude, né, e que ainda, se o pessoal correr, né, ainda tem bastante, alguns volumes aí, né, em formato físico, mas para aqueles que não tiverem tempo, né, de dar uma corridinha aí atrás da versão física, tem a versão Kindle, né, no site da Amazon, tá bom? E eu escrevi também, terminei recentemente o Imortal, né, que é um livro que levou aí 10 anos para ser escrito, né, e nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre ele. E Denis, você mora há 30 anos no Japão. Você acha que a cultura deste país influencia a sua escrita? Realmente, Karina, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente só pode escrever com conhecimento de causa, né? E você pode ver que tem algumas atrizes, aliás, várias atrizes, vários atores que fazem laboratório, né? Para poder ganhar mais verossimilhança, né? Nos seus trabalhos. E com os escritores não é diferente, né? No meu caso, né? A gente vê aí grandes escritores como, guardadas as devidas proporções, né? Grandes escritores como Ariano Suassuna, como Jorge Amado e outros tantos ali representando o Nordeste, né? Que falam das coisas da terra, que falam sobre as nuances da terra, né? Como o Érico Veríssimo, né? O grande Érico Veríssimo no Rio Grande do Sul. Então, eu vivendo aí, né? Nesse eixo Brasil-Japão, né, que não é uma vivência somente do Japão, mas também do Brasil, né? Nesses 30 anos aí, a gente observando essas nuances, isso influenciou fortemente na minha escrita, né? E não à toa eu acabei concluindo Obake, o Japão Mal Assombrado, em 2011, né? E na obra O Imortal também temos aí 3 capítulos longos que falam, né, sobre o Japão medieval. Então, de certa forma, a gente pode dizer que sim, né, essa vivência no Japão, ela acaba por influenciar fortemente na minha escrita. Isso aí. E por que escrever gêneros literários diferentes?
Eu pergunto porque você tem livros de gêneros que são gêneros diferentes, que já estão escritos. Você está agora com alguns parceiros, né, nessas parcerias literárias, escrevendo outros livros para outros nichos literários. E como que é isso, né? Tipo, essas nuances que você faz, né? Essas mudanças. E como é isso? Como funciona? Então, realmente todo escritor ele tem assim um gênero com o qual ele mais se identifica, né? Eu comecei a escrever aos 10 anos e enquanto a maioria das pessoas torcia o nariz aí para redação, né? Eu sempre achei muito desafiador, né? Eu sempre enxergava assim um desafio em cada tema proposto e eu gosto de transitar por essa coisa dos gêneros, né? Eu tenho uma inspiração muito grande, né, em alguns autores como Edgar Allan Poe, o Lovecraft, né, a Patrícia Mello, por exemplo, o Robert Howard, e eles têm uma coisa em comum que me fascina demais, que é a força e a visceralidade do texto, e isso é um desafio para mim. Então, eu acho que transitar por esses gêneros diferentes, onde eu consiga introduzir a força e a visceralidade do meu texto, é sempre muito desafiador, é sempre uma coisa assim que vai me trazer uma maturidade muito grande, né, enquanto escritor, né? Tanto que agora para o próximo ano, né, agora em 2022, eu estou desenvolvendo um projeto em comum com a minha amiga Pietra Cavalcante, né, grande Pietra, e é um livro erótico chamado O Colecionador de Mulheres, né? É um romance forte, contundente, né, crítico e ácido, né? E além desse projeto nós temos também um projeto que eu estou desenvolvendo juntamente com as minhas grandes amigas, parceiras, né, do grupo Amigos da Escrita, né, a Eliana Bauman e a Ju Unziker, né, chama-se O Encanto das Bruxas, né, e realmente é um tema assim bem inovador, desafiador, né? E escrever sobre bruxas, né? Escrever não só sobre bruxas, mas sobre seres humanos, sobre mulheres, sobre preconceitos, sobre tantas as coisas envolvidas, né? Ao redor dessas mulheres tão míticas e enigmáticas, né? Tá sendo um desafio muito prazeroso para mim, né? E, por fim, eu tenho ainda um projeto, né, de um livro de terror, né, que eu espero lançar brevemente, que estou escrevendo em parceria com o artista e designer Alexandre Funashima, né, e eu espero que em breve a gente consiga estar aí lançando esse livro também. E é isso aí, viajar pelos diversos gêneros diferentes é sempre muito desafiador, é sempre uma ferramenta a mais para afiar a nossa criatividade e a nossa capacidade como escritores intelectuais, né? Bom, Denis, agora vamos falar da sua grande obra-prima que você acabou de lançar, que é o livro O Imortal. Fala um pouco dele pra gente. Bem, falar sobre o Imortal é uma coisa que me dá muito prazer, né? O Imortal é o meu grande livro, assim, a minha obra-prima, como eu diria, né? E é um livro que eu escrevi para deixar para a posteridade, né? Dizem que toda pessoa tem que ter pelo menos um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? E graças a Deus eu consegui, né, escrever esse livro aí e eu tenho muito orgulho dele, né? O Imortal é um livro que eu passei aí 10 anos escrevendo, mas a ideia do Imortal
ela é bem mais antiga, né? A primeira vez que eu imaginei o Imortal, eu era um adolescente ainda, estava na escola, né? E é um romance épico, né? Que traz muitos questionamentos e desperta muitas reflexões fortes e profundas sobre o tempo, sobre a vida, sobre a importância do conhecimento, da educação e da cultura, né? Imagina um homem aí que saiu numa jornada de 600 anos aí, numa busca que ele chama de uma busca por si mesmo, né? Quantas vivências, quantas experiências maravilhosas e quão assombroso a quantidade de conhecimento, né, que esse homem tem para compartilhar aí com a humanidade, né, conosco aí. Ele é um livro que fala sobre a vida em sociedade, fala sobre tolerância, fala sobre respeito e sobre o poder libertador do conhecimento, né? Mais do que dinheiro, eu acho que ele fala muito sobre o poder, né, libertador do conhecimento, da educação. E apesar de algumas pessoas aí se assustarem um pouco com as 712 páginas de livro, né? Eu tive um feedback muito positivo de alguns leitores, né? Que me disseram que começaram a ler o livro e a leitura ficou tão fluida que quando eles perceberam já estavam na metade, né? Então, eu sou suspeito para falar, mas o Imortal é uma delícia de ler, assim. Você começa, eu mesmo quando me deparo com alguma página, alguma coisa assim que alguém me pede para dar uma olhada, né? Eu leio e quando eu vi já passei 10, 15, 20 páginas aí, né? Que é uma coisa assim legal, que foi escrito para prender, né? Foi escrito para prender a sua atenção ali. E a maneira como eu escrevi também, ela elimina muitos travessões, né? Principalmente nos diálogos, né? Eu acho que diálogo não é uma coisa que você tem que estar atravancando. Eu acho que o diálogo ele é uma coisa que tem que fluir junto com o texto. E foi dessa maneira que eu consegui fazer com que o texto ficasse assim bem fluido, né? Os diálogos eles se misturam a história e a história se mistura com os diálogos e aquilo flui como um fluxo forte e vigoroso de ideias. E agora uma curiosidade, seus livros eles estão apenas em português ou também estão em outros idiomas? Realmente, né? Dependendo da demanda que as minhas obras despertarem aí, eu pretendo traduzi-las, né, para inglês, por uma questão mercadológica, né? E quem sabe até para japonês, né? Tenho alguns termos específicos em japonês que aparecem, né, no meio da obra ali, e isso se dá por conta daquela influência na minha escrita que a gente falou ali, logo ali no começo, né? Mas basicamente as minhas obras elas foram escritas em português, né? E num primeiro momento pensando no público falante, né, da língua portuguesa. E agora conta um pouco pra gente do seu canal no YouTube, Obaquê, o Contador de Histórias. Eu confesso que eu não pude assistir, porque quando eu cliquei lá e vi que era um conto de terror, já não tive coragem, parei por ali, mas conta aqui pra gente, porque eu tô curiosa em saber, eu só não tive coragem. Então, é muito bacana falar sobre o canal, né? É um canal relativamente jovem. Nós abrimos esse canal aí na noite de Halloween, né? Do ano de 2020. E num primeiro momento, os contos que a gente criou aí foram baseados todos no meu livro, Obaquê, o Japão Mal Assombrado, né? E o nome do canal é Obaquê, o Contador de Histórias, né? Obaquê em japonês significa fantasma, né? Aparição fantasmagórica e tal. Então isso é Obaquê, né? E é um trabalho que eu estou aí desenvolvendo com o grande Alexandre Funashima,
né? É um trabalho que me dá muito prazer porque, apesar, né, da minha agenda aí corrida, né, e da agenda dele também muito corrida, né, a gente consegue aí encontrar um tempo aí para escrever e desenvolver os roteiros e o Alexandre para trabalhar na questão de criação de desenhos e da questão de animação, de edição, da edição de imagens e tudo. E realmente, o Contador de Histórias é um canal que fala sobre contos de terror, né? E é uma oportunidade onde eu posso exercitar, né, a força e a visceralidade, né, a visceralidade da minha escrita de uma maneira assim contundente, forte, impactante, né? E isso se reflete muito no texto e no resultado final, né? Porque os desenhos do Alexandre também são desenhos insanos e essa parceria minha com ele assim foi uma parceria que deu super certo. A gente não tem conflitos de egos, a gente não tem essa coisa de que ficaria melhor assim ou pior assim e tal. Não, a gente sempre combina, a gente sempre tá sempre se conversando para que o resultado seja o melhor possível, né? E o Obaquê, o Contador de Histórias, ele começou a primeira temporada, né? Toda baseada no primeiro livro, Obaquê, o Japão Mal Assombrado, né? Já eu escrevi outras histórias, né? E posteriormente nós temos aí um projeto de lançar um livro juntos e já estamos em vias de desenvolver a segunda temporada dos contos do Contador de Histórias ali para o canal. E a primeira e a segunda temporada são ambientadas no Japão, mas nós vamos ter ainda o Contador de Histórias, né, com uma temporada toda no Brasil, né? Então, com histórias de terror brasileiras e o canal promete que vai ficar assim ainda mais interessante, né? E como você tinha me perguntado, não, o Obaquê, o Contador de Histórias é um canal no YouTube que ele é veiculado todo em português. E agora a curiosidade que eu não vou deixar a oportunidade de passar. O que te levou a morar no Japão e a continuar aí, né? Porque você não voltou para morar mais no Brasil. É uma pergunta fácil, né, e complexa de responder, né? Mas eu vou citar a situação, né? No ano em que eu vim para o Japão, foi exatamente o ano de 1991 e naquela época, né, o plano Collor recém tinha tomado o dinheiro de todo mundo aí de maneira compulsória, né? E a gente ficou numa situação muito difícil. E eu sempre fui muito de arregaçar as mangas e ir à luta, né? O grande problema é que o Brasil, naquela época, né, era um país que, mesmo você tendo vontade de trabalhar, não tinha postos de trabalho. Então, né, estávamos enfrentando uma crise muito forte e tudo. Então, o desemprego estava tornando uma situação assim muito difícil. Foi aí que, né, eu fiquei sabendo da questão dos descendentes que podiam vir trabalhar aqui. E aqui, né, encontrei muito trabalho com a minha vontade de trabalhar. Então foi uma coisa assim que meio que foi a minha carência com a oportunidade, né? E trabalhar no Japão trabalhar e viver no Japão, né? Foi e está sendo assim uma experiência muito enriquecedora, não na parte financeira, né? Claro, mas na parte espiritual, pessoal, cultural, né? Porque é um país extremamente disciplinado,
é um país onde as coisas realmente funcionam, o sistema de saúde funciona. Temos aqui um aparato organizacional onde você resolve tudo comparecendo às prefeituras e tudo. Então, enfim, eu acho que a vida aqui no Japão, ela se tornou um pouco mais, não digo mais fácil, mas menos difícil para mim, né? Claro que viver no Brasil, eu sou brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro. Eu volto periodicamente para o Brasil, porque eu amo o Brasil também. Então, o Japão se tornou a minha segunda pátria, né? Mas não sei ainda, não decidi ainda, mas acredito que futuramente eu volto para o Brasil, né? Criei um grande amor. Eu acho que todo mundo que vem para cá acaba que por ter um pedaço do Japão dentro de você e um pedaço do Brasil vivendo dentro de você, então meio que você fica dividido entre esses dois países maravilhosos, né? Mas eu acredito que viver no Japão é uma experiência incrível e eu acho que todo brasileiro deveria, pelo menos uma vez na vida, né, viver fora do seu país, seja no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, seja onde for, mas ter essa experiência de viver fora do país e de enxergar o Brasil por um outro ponto de vista, né? Enxergar o Brasil como ele é e como ele poderia ser, né? Enxergar as coisas boas que existem fora do país e enxergar as coisas ruins também e quem sabe aplicar esses conceitos, né, na vida cotidiana no Brasil, a vida em sociedade no Brasil. E a minha vivência, apesar dos meus 30 anos no Japão, a minha vivência sempre foi muito dividida entre Brasil e Japão, né? Porque eu verdadeiramente amo esses dois países. E como foi quando você chegou no Japão? Chegou aí pela primeira vez? Como que foi isso? No começo, né? No começo foi muito difícil, especialmente para mim, né? Que cheguei aqui sozinho, não conhecia ninguém, né? Não falava o idioma, né? Houve uma questão de choque cultural, porque na época eu estava morando no Rio Grande do Sul, né? Ali perto de Porto Alegre, em Cachoeirinha, e era mês de fevereiro para março, né? E eu sempre fui um garoto tropical, né? Que amava o calor e tudo. E de repente chegar aqui, né? E ser mandado para a província de Nagano, num frio, né? Num frio de 6, 7, 8, às vezes mais de 10 abaixo de zero aqui, porque era no sopé da montanha, né? Com muita neve. Então, assim, foi um choque muito forte, né? A minha primeira vez aqui foi um choque muito forte, por quê? Porque eu tive que me adaptar, né? A nova rotina, tive que me adaptar ao clima, tive que me adaptar à rotina rígida das fábricas, né? Tive que aprender um idioma diferente do zero, né? Então eu me senti praticamente um analfabeto aqui no Japão e foi assim uma experiência que me enriqueceu bastante, porque a minha primeira vez ela me pôs à prova, né? Eu cheguei aqui com a minha família, né, passando dificuldades no Brasil, eles estavam dependendo de mim e de repente eu me deparar aqui com um país que para mim, né, me oferecia um ambiente inóspito, difícil, né? Onde eu não conseguia me comunicar, passava um frio muito forte, muito intenso, as roupas que eu trouxe não eram suficientes para aplacar o frio, né? A comida totalmente diferente, os hábitos diferentes, os costumes diferentes. E na fábrica também
não havia questão de privacidade, né? Eu morava com outras pessoas num alojamento e todo mundo tomava banho junto, né? Num grande furor e tal. Então, eles não têm muito essa questão da privacidade, né? Pelo menos assim, nas fábricas antigamente não tinha essa questão da privacidade, né? Então, foi uma coisa assim que para mim foi um choque, né? Foi realmente um começo difícil, mas olhando, né, de hoje, lembrando daquele tempo, é uma grande satisfação você perceber que o ser humano, ele é o tipo de ser vivente nesse mundo que mais tem condições de se adaptar às dificuldades e a ambientes totalmente diferentes, né? Imagina só, né, um garoto aí que veio de um país tropical e de repente, pumba, é jogado ali nos Alpes, né, nos Alpes japoneses ali, para trabalhar aí sem falar, sem poder se expressar, sem nada. Realmente foi muito difícil, mas foi uma experiência que me trouxe uma sensação muito grande de vitória, né? Porque com o passar do tempo você vai se adaptando ao frio, você vai criando laços afetivos, né? Você vai criando amizades e você vai superando todos esses obstáculos. Então, por mais que a situação fosse difícil, eu acho que essa experiência serviu para me mostrar o quanto nós temos força e o quanto essa força ela pode ser despertada diante das dificuldades. Bem, eu gostaria muito de agradecer, né, a todos os leitores aí que estão adquirindo o Imortal, né, pessoal que está comprando aí, né, gostaria muito de agradecer. Gostaria de agradecer, né, a Adriana Weitzman pelo trabalho incansável de divulgação do meu livro, né, e a editora Letras Virtuais, né, pelo trabalho fantástico aí, pelo projeto gráfico ousado e pelo resultado maravilhoso que vocês conseguiram aí com o Imortal. O meu muito obrigado. Obrigado, né, ao Armazém Fashion Japan e obrigado à Upstage, né, na pessoa do seu Sérgio, por incluir o Imortal no catálogo aqui do Japão, né. O Imortal ele está disponível, né, no Japão através da livraria Upstage e no Brasil através da livraria virtual da editora Letras Virtuais e também do Magazine Luiza, tá bom? E especialmente o meu muito obrigado a você, né, Karina Camargo, por esse seu trabalho tão importante de divulgação da cultura e da literatura, né, que faz com que a gente ganhe mais visibilidade e que a gente possa aí divulgar os nossos livros, os nossos trabalhos e as nossas ideias, né? A vocês todos, meu muito obrigado. Bom, eu agradeço, Denis, a sua participação. Foi muito bom estar conversando aqui com você, sabendo um pouquinho dos seus trabalhos, saber que tem novos trabalhos chegando. E eu agradeço a você que também está aqui nos assistindo. Semana que vem eu volto com um novo convidado, uma nova convidada. Espero você. Até lá!